Olá, vamos falar hoje sobre Kant, né? Um filósofo iluminista muito importante, né, para a história da filosofia. Kant nasceu em Königsberg e era muito metódico, tanto que as pessoas de Königsberg ajustavam os relógios, né, contam as anedotas, pelo horário que Kant saía e voltava para ler o jornal. Kant também, além de ser muito metódico, ele lecionava física newtoniana na faculdade de Königsberg, né? Que ele viveu lá e nunca saiu de lá. Só que chegou um ponto em que ele decidiu que precisava estudar filosofia. Lembrando que a maioria dos filósofos iluministas, eles versavam sobre vários assuntos, bem no espírito da enciclopédia, né? Descartes, por exemplo, era matemático, médico, físico e filósofo. Kant também tinha seus atributos em várias áreas do conhecimento. E dentro da religiosidade de Kant e da vontade de Kant de esclarecer todo mundo, de ser um filósofo que trouxesse algo de novo, algo de melhor para a filosofia, ele decidiu não se casar. Alguns dizem que ele morreu casto. Por quê? Ele queria fazer algo de útil no campo da filosofia e ele sabia que se tivesse uma família teria que se dedicar mais à família e não poderia se dedicar tanto à filosofia. E isso foi recompensado, pelo menos historicamente, pois Kant criou 3 grandes livros que respondem 3 grandes perguntas filosóficas importantes. Crítica da razão pura, onde ele pergunta o que podemos conhecer. Crítica da razão prática, onde ele pergunta o que devemos fazer. E crítica da faculdade do juízo, onde ele pergunta o que é o belo, o que eu devo achar útil e o que eu devo achar belo e o que eu devo achar sublime. Então, dentro dos maiores campos da filosofia, ele criou obras revolucionárias. A mais conhecida delas é a Crítica da Razão Pura. Por quê? Porque na época tinha aquela treta, né, entre os empiristas que diziam que o conhecimento vem pelos 5 sentidos, vem pela experiência, que a gente nasce como uma folha em branco, como uma tábula rasa, e a partir das nossas experiências nós vamos constituindo conhecimento. Não há nada na razão que não tenha passado antes pela experiência, né? Como o Hume também fala a respeito um pouco desse ceticismo, mas principalmente os empiristas, como Locke, Francis Bacon, vão falar que o conhecimento vem dos sentidos, vem da experiência que eu tenho com o meu tato, com a minha visão, com o meu paladar, com o meu olfato e com esses sentidos que eu tenho. E tinha os racionalistas, que diziam, não, o conhecimento vem das ideias, os sentidos são enganosos, os sentidos muitas vezes me enganam. Quantas vezes eu penso que conheço uma pessoa, avisto ela, cumprimento ela, quando eu chego perto é outra pessoa? Quantas vezes eu penso que sinto o cheiro de alguma coisa, por exemplo, de churrasco na minha casa, quando eu chego na minha casa, o churrasco é na casa do vizinho. Então, os sentidos me enganam. O conhecimento puro e verdadeiro é apenas o conhecimento que vem da razão. Isso era o que defendiam os racionalistas, como Descartes, Platão e tantos outros. Então, estava essa treta, essa discussão na época do Kant, onde uns diziam que vinha dos sentidos e que a gente nascia em branco, outros diziam que vinha da razão e que nós tínhamos conhecimento inato, ou seja, já nascíamos com uma racionalidade, com uma consciência, com uma série de coisas. Kant chega e examina profundamente a situação. Ele só faz isso porque ele lê Hume, falando de ceticismo, e ele percebe que há algo de errado nas 2 explicações quando ele lê Hume. E aí ele começa a investigar e ele diz, não, meus caros, nem dos conhecimentos sensíveis e nem somente da razão, mas o conhecimento precisa dos 2. Porque quando eu nasci, eu já tinha um aparato cognitivo que me possibilitava experimentar. Então eu já tenho algo de inato sim que me possibilita experimentar. Mas se eu não experimentar nada, eu não tenho matéria, eu não tenho conteúdo para esse conhecimento. E então ele tira o conhecimento do mundo sensível. Até aqui as pessoas acreditavam que a verdade era objetiva, ou seja, que as coisas realmente tinham uma verdade de ser, as coisas tinham temporalidade e espacialidade. Kant diz o seguinte, não é bem assim. Quem organiza as coisas no tempo e no espaço é a minha mente. Então, tempo e espaço são categorias da minha mente, entre outras tantas que nós não vamos falar aqui, que organizam as coisas. Uma árvore, ela não percebe a duração do tempo. Uma cadeira, uma mesa, um objeto, ele não percebe a duração do tempo. Quem percebe a duração do tempo sou eu. Quem arruma esses objetos, né? Quem ordena eles uma coisa em relação à outra no espaço, sou eu também.
Então minha mente vem e impõe essa forma sobre a experiência sensível, que é a forma principalmente do tempo e do espaço. E o mundo sensível vem e me dá a matéria, que são as cores, os sabores, os cheiros, os tamanhos. Então, esses dois juntos formam o conhecimento para Kant. Isso é chamado de a revolução copernicana que Kant fez na epistemologia, ou na teoria do conhecimento. Tá os dois lá brigando, se vem do mundo sensível, ou se vem do mundo das ideias, se vem da razão. E chega o Kant e diz, não, meus caros, vem dos dois. Precisamos das duas coisas. E tira o foco, que era o foco do conhecimento, que podia estar no homem ou no mundo, e coloca o foco no meio, entre o homem e entre o mundo. Uma vez que se eu não tivesse temporalidade e espacialidade na minha mente, eu não conseguiria conhecer nada. Mesmo que eu experimentasse todas as cores e todos os sabores, eles não iam significar, eles não iam ter um sentido temporal e espacial. Bem, depois que ele faz essa revolução no campo do conhecimento, ele vai para o campo da ética, né? Porque ele também tinha que dar, no caso, uma noção do que nós devemos fazer na ética. Na ética, ele trabalha com duas questões: autonomia e heteronomia. Inclusive, no texto do Pais, o que é esclarecimento, né, que eu creio que muitos de vocês estão lendo, ele vai falar sobre isso. Heteronomia, hétero, o outro, e nomia, lei, é quando você segue a lei do outro, quando você é tutelado, quando você espera que outro diga o que você deve fazer. Um pastor, um professor, um político, qualquer pessoa. E ele vai criticar todos eles no que é esclarecimento. Enquanto você é heterônomo, ou menor, como ele diz no texto que é esclarecimento, você ainda é uma pessoa que está na minoridade, você vai ficar seguindo o que os outros dizem. Você vai procurar sempre um guru, sempre um mestre, para te dizer como agir. Isso ainda não é uma ética plena. Isso, você ainda não é um sujeito livre, você ainda não é um sujeito capaz. O texto é bem simples, porque ele fez para as massas, e ele está dizendo como você sair dessa minoridade e começar a pensar por si mesmo, né? No caso, sair da heteronomia, que é seguir a lei do outro, para a autonomia. Auto, meu próprio, nomia, lei, para minha própria lei. Criar minha própria ética, criar minha própria lei, seguir meus próprios valores. E aí ele vai te explicando como que você deve fazer isso, passo a passo. O primeiro grande passo é sapere aude, que é uma expressão em latim que diz coragem para ser esclarecido. Você tem que ter coragem para pensar por conta própria, mesmo se o seu pensamento vai chocar os outros. Você tem que ter coragem para agir conforme você pensa, mesmo que não seja regra. Você tem que ter coragem para defender os seus ideais, mesmo que te custe caro, né, do ponto de vista prático. Você tem que sempre seguir sua lei com coragem. Coragem para ser esclarecido também significa que você tem que ler os próprios materiais e não só ouvir os comentários que outros fazem dele. Você tem que, depois que ler certos livros, parar e refletir sobre esses livros, se eles se aplicam a você, o que você acha e o que você não acha. E não simplesmente aceitando tudo e deixando tudo em você, como se tudo fosse lei, porque outra pessoa diz. E nesse passo a passo, ele vai explicando que você sai da minoridade e vai para a maioridade, que é quando você age por conta própria, por seu próprio pensamento, e quando você tem autonomia, ou seja, age segundo a sua própria lei. Mas eu estava falando da crítica da razão prática, que foi o grande livro de Kant que revolucionou a ética, assim como a crítica da razão pura revolucionou a teoria do conhecimento. Só para dar um resumo muito geral, ele vai falar sobre aquela máxima que todo mundo conhece, né? Que é chamado de imperativo categórico. Age de maneira tal que a sua ação possa se tornar lei universal. Tem vários imperativos categóricos no livro, mas esse é o que ficou mais famoso e é o que resume melhor a obra do Kant. Age de maneira tal que a sua ação possa se tornar lei universal. Ele cria uma balança para você quando você for fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou pensando em roubar e eu estou precisando, estou com um monte de problema ético, estou pensando em roubar. Aí você vai lá no Kant. Age de maneira tal que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Se eu roubar, isso se tornar uma lei universal, isso vai ser benéfico para mim? Isso vai ser benéfico para a sociedade? Imagina todo mundo roubando uns aos outros, todo mundo roubando uns aos outros, roubando. Uma hora alguém rouba de mim. Isso vai ser positivo? Não vai ser positivo, porque até o bem que eu roubei, eu vou perder. Então, não é racional, não é sensato
que eu roube. Aí eu tô pensando, sei lá, em de repente agredir o meu colega, dar um murrão na cara dele. Peraí, age de maneira tal que a sua ação possa se tornar lei universal. Se eu fizer isso e se tornar lei universal e todo mundo der um murrão na cara de todo mundo, uma hora alguém vai dar um murrão em mim. Isso vai ser positivo? Vai valer a pena, será? O que eu fiz em comparação com a dor que eu vou sentir? Então, não é racional, não é benéfico para mim, não é benéfico para a sociedade, então eu não faço isso. Vamos dar um exemplo positivo? Por exemplo, eu estou pensando em dar uma cesta básica para alguém necessitado. E se cada um pensasse em dar uma cesta básica? Age de maneira tal que a tua ação possa se tornar lei universal. Ia ser positivo para a sociedade, para mim, se cada um desse uma cesta básica ao semelhante? Ia. Então é uma ação que eu posso tomar. Kant, então, faz uma balança totalmente racional acerca do que eu devo agir. Para quem está ouvindo e sentindo lá uma pontinha de cristianismo, tem sim, tem. E é claro que dá para a gente ouvir ecos de Jesus falando: ama teu próximo como a ti mesmo. Dá pra gente ouvir ecos disso. Mas o Kant é um pensador muito metódico e ele não mistura as coisas. Na Crítica da Razão Prática, ele não vai falar de religião, ele não vai falar de nada disso. Ele tem a fé dele, mas ele divide muito bem os textos que ele vai falar sobre isso, os textos que ele não vai falar sobre isso. Até mesmo que a perseguição religiosa contra os pietistas, né, que era a religião que ele estava inserido, protestante, na época era muito grande. Ele foi até proibido de falar coisas religiosas durante boa parte da sua vida, né? E também pela própria organização dele, que ele quer deixar a ética bem racional, assim também com uma estética bem racional. No livro Crítica da Faculdade de Juízo, ele vai falar sobre a diferença do belo, do sublime, do feio, de várias outras coisas, né? Não dá pra gente entrar em detalhes aqui agora, senão a gente vai demorar muito. Mas o que você tem que guardar? Você é estudante que vai fazer uma prova do PAS, uma prova do Enem, o que você tem que guardar? Primeiro, sapere aude, coragem para ser esclarecido. Tenha coragem para sair da minoridade e ser esclarecido. Pensar por conta própria, criar sua autonomia, sua própria lei ética. E mesmo que você vá seguir a lei de alguém, você tem que examinar ela bem examinada e ver se ela se aplica e ver se ela faz sentido dentro da sua vida, né? Outra coisa que você tem que guardar, o imperativo categórico. Age de maneira tal que a sua ação possa se tornar lei universal. Guarda isso como um mantra na sua vida. Escreve em algum lugar, repete todo dia, que isso é a base de Kant. E dentro da teoria do conhecimento, você tem que guardar o quê? Que ele faz o que nós chamamos de criticismo kantiano, quando ele une o pensamento dos empiristas, que diziam que o conhecimento vem da sensação, e dos racionalistas, que diziam que o conhecimento vem das ideias. E ele diz: não, o conhecimento vem dos dois. Da sensação, que me traz a matéria, e da minha ideia, que traz a forma, que no caso é o tempo ou o espaço. Eu poderia falar mais sobre a coisa em si, que ele diz que nós não podemos conhecer a coisa em si. Eu nunca saberei de fato que é uma cadeira, porque eu nunca serei uma cadeira. Eu poderia falar mais sobre vários outros assuntos, mas por enquanto, para os seus estudos começarem, fica por aqui a nossa aula sobre Kant.